de um amigo que eu admiro muito. Eu falei assim: amigo, tu é bom demais. O pastor Tiago lá, Cachamor, não, esqueci. Cachamor, da PIB de Cachamor. Na época era seminarista, ele falou assim: é porque você não conhece Edivan. E aí Edivan, depois com o tempo pude me aproximar, e hoje tenho caminhado mais com o Edivan do que com o Tiago, que era mais próximo na época. Edivan tem abençoado a minha vida, e tem sido bênção naquela comunidade de fé ali na Cancela Preta. Há alguns amigos que estão ali, e é muito bom ver o que Deus tem feito por meio da sua vida naquele lugar. E hoje seremos abençoados pelo Edivan, pela palavra que ele trará do Senhor nessa noite. Vamos orar mais uma vez, apesar da Júlia já ter orado. Vamos orar mais uma vez? Estenda as suas mãos mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te louvar. E agora nós ouviremos a tua palavra por meio do pastor Edivan. Que o Senhor o conduza a fim de acrescentar ou retirar aquilo que é da sua vontade. E que a sua palavra, que será dita por meio dele, possa encontrar lugar em nossos corações, e que haja reaproximação do Senhor, arrependimento e conversões de caminhos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram: motivo de alegria para nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, nesta noite, adorando junto com os irmãos, comemorando mais um ano da existência, da permanência, da agência do Senhor neste lugar. Agradeço ao pastor Vinícius pelo carinho. O Senhor também me deu o privilégio de tê-lo como amigo. Temos caminhado juntos em reuniões pastorais e na caminhada mútua mesmo da troca, do discipulado. Deus tem me dado alguns amigos aqui, pastor Vinícius, a sua esposa. Parabéns pelo trabalho, pelo ministério, que Deus continue abençoando e conduzindo este lugar. Parabéns pela canção bem cristológica, cristocêntrica. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um amigo também aqui, Eric, que Deus abençoe. Eric e a sua família também. Deus me deu, através do pastor Vinícius também, de conhecer e caminhar junto com o Eric. E o Alexandre ali atrás, que me conhece desde outrora, quando ainda era seminarista. Caminhávamos juntos ali na PIB de Palmares. Nosso amigo em comum também, o Tiago. Então, Alexandre, conhecido como Gordinho, que não é mais Gordinho, hoje quem está gordinho sou eu. Mas tive a alegria também de ter e de poder ver o Alexandre aqui nesta noite. Estou acompanhado da minha esposa, a irmã Elaine. Deus abençoe essa princesa linda que é minha esposa. A princesinha também já foi para a classe, que é a Ellen. E sem mais delongas, vamos à ministração da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Oremos. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de te adorar aqui neste lugar, nesta noite, na Igreja Batista Nova Betel, pelo privilégio de te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, agora vamos à ministração da tua palavra, que eu diminua e tu cresça, que eu suma e que tu apareça, e que somente a tua palavra encontre um lugar no coração do teu povo. Que toda a ciência humana, tudo que não provém de ti, caia por terra diante da supremacia da tua palavra. Ó Pai, é o que eu te peço, te agradeço, crendo que o Senhor irá falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 13,
inicia a sessão da parábola ou das parábolas do reino. Fala-se muito do reino, reino de Deus, reino dos céus, ou reino, que no Novo Testamento aparece essa palavra e seus substantivos mais ou menos 133 vezes. Em toda a Bíblia, aproximadamente 520 vezes, do Antigo ao Novo Testamento, a palavra reino, reinou, reinar, que no original grego, reino significa Basileia, um reino que nós bem sabemos e entendemos, a grosso modo, precisa-se de um rei. Todo reino só subsiste se houver um rei. Outra coisa que não pode faltar em um reino é o trono, para que o rei venha reinar. Outra coisa também que não pode faltar são súditos, servos, vassalos, senão também não existiria reino. Nesse caso, nós, como servos do Senhor, e tendo o Senhor Jesus como nosso rei. Amém? Esse tema muito interessante, ao qual nos leva a pensar sobre reino, sobre a importância do reino. Lemos aqui, segundo Lucas, que também o reino dos céus e a palavra do Senhor também, quando interrogado sobre o reino, ele não é visível e nem palpável. Ele não é algo que se possa alcançar pela vista humana, pela perspectiva natural ou carnal. Existe um grande desafio hoje para nós, cristãos, em Cristo Jesus, de entendermos a urgência e a mensagem do reino. Jesus, em alguns momentos, e começa na própria parábola do trigo e das sementes, melhor dizendo, o próprio Senhor Jesus contando aos discípulos a parábola do semeador. Depois os discípulos o chamam em particular e perguntam: mestre, por que o Senhor nos fala por parábolas? Nos explica. E então Jesus responde: é para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não creiam e não se arrependam e eu não os cure. Isso falando dos fariseus, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Por isso que Jesus andava com homens simples, homens do campo, homens da agricultura, homens na margem da sociedade. O Evangelho de Lucas também é apresentado como o Evangelho dos marginalizados, justamente porque alcançava aqueles que estavam à margem. Por isso, então, irmãos, observamos a importância do reino dos céus, a importância do reino de Deus, sobretudo porque o reino dos céus não é visível e nem palpável. É um contraste daquilo em que vivemos, é o contraste daquilo que, por vezes, eu faço questão de reafirmar na minha amada igreja, a primeira igreja batista em Cancela Preta, que o reino dos céus não é algo palpável, mas vocês hão de concordar comigo que, desde muito tempo, os homens vivem em busca de algo palpável. Os homens vivem em busca, o ser humano, em busca de algo visível, do resultado, para já, daquilo que é visível, daquilo que é notório. Mas o reino dos céus é invisível. O reino dos céus é imperceptível pela visão humana. Mas, na verdade, ele já está no meio de nós, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse: eu conheço as tuas obras, eu sou aquele que passeia entre os candelabros de ouro. Ele passeia no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele está aqui nesta noite. O reino dos céus se revela na pessoa do seu Filho, se fazendo presente em cada coração aqui nesta noite. E nos conta então a parábola do tesouro, o próprio Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo. Esse homem, possivelmente, na parábola de Jesus, isso é um conto para ilustrar uma verdade. Esse homem, na verdade, Jesus apresenta na parábola como alguém que encontra um campo, possivelmente aquele campo estava à venda, aquele homem estava à procura de uma terra e ele encontra um tesouro naquele campo. Só que quando ele encontra o tesouro, ele esconde o tesouro. Ele esconde aquele tesouro para que ninguém mais encontre. Provavelmente esse terreno não estava em uma boa localização na parábola. Talvez esse terreno não era tão atraente aos olhos do comprador. Mas esse homem achou algo interessante neste campo. Ele encontrou um tesouro. E ali ele esconde, quando ele encontra, o próprio Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu.
Parece meio contraditório isso. Ele acha o tesouro e ele esconde. Ele acha um grande tesouro no terreno e ele oculta. Ele oculta o terreno para que interesseiros, aproveitadores, não quisessem adquirir aquele terreno na intenção do tesouro, na intenção de lucrar com aquele tesouro, na intenção de usar aquela relíquia para ganhar muito dinheiro ainda assim. Infelizmente, baseado neste texto e nessas verdades que eu vos apresento nesta noite, muitos de fato vivem em busca de crescimento, de um proveito, de uma teologia da prosperidade, de um enriquecimento, de uma vitória, que na verdade o reino dos céus não nos promete. O próprio Jesus, na série do Sermão do Monte, já vai apresentar as bem-aventuranças, que bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados que choram, porque na verdade serão consolados. Como pode isso? Felizes são os que choram em um mundo tão difícil que vivemos, em uma sociedade tão corrompida, onde as pessoas vivem em busca não de um reino, mas em busca de reinar. A maior crise do ser humano e a maior dificuldade de entender a mensagem do reino é porque na verdade muitos querem reinar, não querem terem um rei. É porque não querem deixar Jesus reinar e governar, porque reino fala de governo, de soberania, de autoridade. E muitos não se submetem às mensagens ou às verdades do reino, porque eles querem governar a sua própria vida. Chamam isso de livre-arbítrio, para fazer o que querem de acordo com a sua vontade, segundo o seu bel prazer, mas sempre para escolher o que lhe apraz, sempre para escolher aquilo que a sua alma deseja. Quando na verdade o reino dos céus se trata de renúncia. É uma emergência, mas é aquilo, e temos que olhar para o que precisamos vender, na verdade. Na verdade, não é o que eu devo fazer para ser salvo, é o que eu devo fazer, ou deixar de fazer, o que eu devo vender, o que eu devo abrir mão, e o que eu devo renunciar para entrar neste reino. Por isso que, ao contrário do próprio tema proposto, tem o já e o ainda não, porque já somos salvos, mas ainda não estamos a salvo. O próprio apóstolo Paulo, mesmo dizendo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é o mesmo que diz que receberá a coroa que o justo juiz lhe dará naquele dia. É o mesmo que diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada naquele dia. O próprio Senhor Jesus, escrevendo e ditando ali o Apocalipse a João, vai dizer sobre a perseverança dos santos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Já estamos salvos, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim. Como saberemos disso? Saberemos, pois, quem são salvos e se de fato somos, quando perseverarmos em meio às tribulações, às dificuldades da vida, às lutas, às tentações, o pecado que tão de perto nos rodeia, as coisas que nos apegam, que nos tragam, que na verdade levam o nosso coração a depositar tudo ali. Esse homem fez isso por um terreno que ninguém dava nada, mas ele encontrou um tesouro nesse terreno. Ao olhar aquele terreno na parábola, talvez, como eu já falei a princípio, ele não era tão atraente, mas o homem sabia o que tinha naquele terreno. O reino dos céus é assim, irmãos. Precisamos focar nessas coisas, tirar um pouco a nossa visão e a nossa caneta da agenda terrena, olhar para o céu e começar a planejar como será a nossa vida na eternidade. Porque vivemos tão ocupados e tão preocupados com as demandas do dia a dia, que se não vigiarmos, irmãos, pensamos mais na terra do que no céu. Quem aqui já planejou como será a sua vida no céu? Quem aqui, pelo menos hoje, dedicou um tempo, ou quanto por cento da sua vida, ou do seu dia, do seu horário, da sua disposição, você ocupa a sua mente nas coisas celestiais? Irmãos, tantas coisas roubam essa expectativa do reino de nossos corações. Contas, compromissos, filhos, escola, dificuldades, boletos, tantas outras coisas, enfermidades, tantas coisas, irmãos, tiram o nosso foco da nossa pátria celestial. Precisamos nos voltar e colocar o nosso coração no tesouro, mas que esse tesouro seja o reino dos céus, porque a palavra do Senhor diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o que é de mais valioso para você, está o teu coração.
Onde está aquilo que é mais precioso para você? Está o seu coração. E pasmem, Jesus disse que quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. E 48 anos de existência neste lugar, esta igreja comemora, agradecendo a Deus e com a expectativa do regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos aquecer o nosso coração nessa expectativa, abandonar um pouco as coisas terrenas. E eu te convido nesta noite a abrir mão de tudo que te preocupa, que o Senhor leve cativo o teu pensamento, as tuas preocupações, e que você começa a imaginar o regresso do teu Senhor. Ele está nesse lugar, Ele contempla os nossos corações, as nossas expectativas, e pasmem, as nossas aflições, as nossas lutas, as dificuldades, as tentações, só terão fim com a vinda do nosso Senhor. Enquanto isso, iremos lutar, iremos trabalhar, iremos nos dedicar muito, muito, aguardando o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender na parábola o que Jesus queria, ou a verdade que Jesus queria apresentar àqueles homens. A primeira coisa que Jesus queria apresentar àqueles homens é que o reino dos céus é o tesouro mais valioso que um homem pode ter. A expectativa, mas como? Quando os fariseus perguntam a Jesus, e Jesus disse: não, o reino dos céus não dá para ver, não dá para tocar, mas ele já está no meio de vós. E quem falava isso era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que reina para todo sempre, aquele que João viu e caiu como morto na ilha de Patmos, e viu que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão que brilha. Era aquele, o Rei da glória, que falava com ele. Quando Pilatos pergunta: onde é o teu reino? A resposta de Jesus foi: o meu reino não é deste mundo. Ele tem um reino, e ele virá para reinar com justiça, e irá voltar para buscar os seus servos para reinar com ele para todo sempre. Por isso devemos dedicar o nosso coração, colocar a nossa expectativa no reino dos céus. Como destruir toda a necessidade humana de algo palpável à luz da palavra de Deus? Como vencer os meus próprios projetos e anseios e colocar na minha lista de prioridades, na sua agenda, primeiro o reino dos céus? Afinal de contas, não foi Jesus quem disse: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Primeiro devemos buscar o reino dos céus, primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem um problema a ser resolvido. Esse problema é o problema dos fins dos tempos, o qual foi predito pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, quando diz: saiba, porém, isto, que virão tempos trabalhosos, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Como falar de reino em uma geração narcisista? Como falar de reino em homens e no meio de homens que são amantes de si mesmos? Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: o seu Deus é o seu ventre. O problema é que devemos tirar o rei da barriga e colocá-lo no coração. Precisamos tirar o rei do ventre, o trono do ventre, e colocar no coração. Porque ventre fala de desejos, falam de prazeres pessoais, necessidades pessoais. Mas numa geração narcisista, onde as pessoas se amam, e se amam tanto, a ponto de amar a si mesmo mais do que Jesus, Paulo vai dizer: eu vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, porque o seu Deus é o seu ventre, e as suas expectativas são em coisas terrenas. Então, se suas expectativas estão em coisas terrenas, se você ama o seu ventre, se você ama você mesmo, a tal ponto de colocar toda a expectativa em coisas terrenas, o apóstolo Paulo tem essa resposta em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, especialmente no 18 e 19. São inimigos da cruz de Cristo. Pensamos muitas vezes que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que já são de fato taxados, e na própria mídia vemos época de carnaval, época de política. Ali são os inimigos declarados.
Mas devemos ter o cuidado para não caminharmos 48 anos na membresia de uma igreja e depois descobrirmos que fomos inimigos da cruz de Cristo. Porque vivemos em busca da autossatisfação, dos prazeres pessoais, onde o seu Deus é o seu ventre, onde a pessoa vive em busca das suas próprias paixões. Por isso que outro sinal do fim dos tempos é que muitos apostatarão da fé. Muitos abandonarão, sabe por quê? Porque vão cansar de crer naquilo que não pode ver. Muitos cansam de crer naquilo que não se pode tocar. Muitos cansam de acreditar e de esperar aquilo que não se vê. Mas o que é fé então? E o que é fé? Muitos desistem e abandonam a proposta do reino. Não como se a salvação fosse algo que pudesse perder, mas como algo por essa pessoa que nunca foi adquirido. Porque se tivesse adquirido, de fato o seu tesouro estaria no reino dos céus. A sua expectativa estaria no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós devemos ter essa certeza que o reino dos céus e a mensagem do reino é uma mensagem urgente, é para já, é o que devemos anunciar, porque a qualquer momento, e eu digo isso confiando na palavra do Senhor, o próprio arcanjo vos dará o sinal ao soar da trombeta de Deus, e os céus irão se abrir, e o Rei dos Reis irá voltar para buscar sua igreja, para buscar um povo reunido, glorificando o seu nome e bendizendo. Por isso que a igreja, quando se reúne, deve dizer Maranata, ora vem Jesus. Por isso que os nossos cultos devem ser cristocêntricos, a palavra do Senhor deve ser o centro da nossa adoração. Devemos ter o Senhor Jesus como o nosso Rei, como aquele que reina no meio do seu povo, e o povo reunido deve dizer, o Senhor reina para todo sempre. Porque todo joelho se dobrará sim, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Mas neste dia será tarde demais. O momento de renunciar é hoje. O momento de glorificá-lo é hoje. O momento de adorá-lo como rei é hoje. Porque naquele dia todos irão se prostrar diante do Cordeiro. Dr. Steve Lawson diz que naquele dia, e um dia Jesus esteve diante de Pilatos, dizendo, o meu reino não é deste mundo. E naquele grande dia será Pilatos prostrado diante de Jesus, dizendo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu vejo a glória do Senhor. Certamente o que eles irão ouvir é, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Nós devemos preparar o nosso coração nesse tesouro. É o que Jesus quis dizer, não é o que você precisa fazer, é o que você precisa deixar de fazer. O reino dos céus é tomado à força. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Não é algo assim, tão fácil, tão liberal, as portas estão abertas. Não, precisamos, irmãos, e isso é consequência da fé, a renúncia. Porque o que é que vai me fazer renunciar, senão tamanha fé de que o Senhor irá suprir as minhas necessidades, e irá ressarcir tudo aquilo que um dia eu abrir mão por causa do reino dos céus. Pedro faz essa pergunta, depois do jovem rico dar as costas para Jesus. Mestre, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que ganharemos em troca? E Jesus diz, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, riquezas, fazendas, que não receba, tanto nesta vida, 100 vezes mais quanto na vida eterna. Há uma promessa de recompensa, de galardão, para aqueles que vivem uma vida de abnegação, para aqueles que vivem uma vida de renúncia, confiando plenamente no Senhor. E foi o que esse homem fez. Ele viu o campo, ele encontrou o tesouro, ele esconde o tesouro, depois ele vai, não diz nada a ninguém, vende tudo que tem, junta toda a sua economia para comprar aquele campo. Ele abriu mão de tudo que era tudo para ele. Ele abriu mão, parece um pleonasmo, mas é de fato um pleonasmo, mas é a verdade. Ele abriu mão de tudo que era tudo para ele, para adquirir aquele tesouro, para comprar aquele terreno e para alcançar aquele tesouro. E Jesus disse que o reino dos céus é assim. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Devemos ter isso em mente. Nos trabalhamos, nos dedicamos, trabalhamos 40, 50 anos em um lugar, juntamos dinheiro, trabalhamos, planejamos, mas nada disso vai entrar no reino dos céus. Nada disso. Por isso que o sábio, Salomão, vai dizer, de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração,
porque deles procedem as saídas ou as fontes da vida. Devemos guardar o nosso coração e, sobretudo, guardar o reino em nosso coração, a expectativa do regresso do nosso Senhor, porque a igreja de Jesus, quando se reúne, ela está declarando que almeja o regresso do seu Senhor. Mas em uma geração narcisista, em uma geração tão amante de si mesmos, como diz o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, os homens seriam amantes de si mesmos? Confere para ver se está batendo. Trairiam uns aos outros, mentiriam uns aos outros, enganariam e seriam enganados, seriam adúlteros, maldizentes, murmuradores. E o que mais estamos vendo hoje? Estamos vendo muito mais do que isso. Isso já está fichinha diante do que estamos vendo, presenciando todos os dias, através da mídia, dos canais comunicativos. Mas a igreja do Senhor reunida aqui nessa noite, aguardando e na expectativa do regresso do seu Senhor, deve ter a expectativa, deve ter o tesouro guardado em seu coração. E como? Como eu posso fazer isso? Abrindo mão, renunciando tudo aquilo que é importante para mim. Pastor, então eu tenho que abandonar tudo? Se for necessário, sim. Se for necessário, sim. O reino dos céus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O reino dos céus tem que estar em primeiro lugar em nossa teologia, em nossa vida devocional, em nossa vida de oração, a nossa expectativa. E devemos nos preparar, porque a qualquer momento Jesus irá voltar. Ele irá voltar para buscar o seu povo. Ele irá voltar para todos aqueles que amaram e que amarem a sua vinda. Por isso, irmãos, que falar de renúncia, falar de reino, e todas as vezes que vir reino, normalmente em seu contexto sempre vem a renúncia, sempre vem o que você precisa vender, o que você precisa abrir mão, o que você precisa deixar para trás, o que você precisa abandonar por causa do reino de Deus. Porque a expectativa da igreja deve ser tamanha neste dia, neste momento. A expectativa dos irmãos em Cristo Jesus reunidos tem que ser tamanha a expectativa daquele homem, que transbordante de alegria. Ele vende tudo que tem, e ele vai transbordante de alegria comprar aquele terreno. Ele vai com muita alegria, ele não renuncia e fica triste porque renunciou. Ele não vende tudo porque foi obrigado a vender. O tesouro está ali. Ali está o tesouro. Ele viu e ocultou. Foi vender tudo que tinha. E depois disso, depois que ele esconde, ele acha, mas esconde. Ele, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Para ele não importava o tamanho do campo. Quantos hectares tinha aquele campo? O que ele iria plantar naquele campo? Como ele ia lucrar com aquele campo? A quem ele iria alugar aquele campo? Como ele iria negociar aquele campo? A quem ele iria vender mais caro depois aquele campo? Ele só tinha uma coisa em mente quando vendeu tudo que tinha. Escondeu aquele tesouro porque ele não podia levar. Ele não podia tirar do terreno, segundo a parábola de Jesus, porque seria furto. A propriedade ainda não era dele. Então ele escondeu no campo mesmo e deixou lá. Ele foi honesto. Ninguém viu ele encontrando o tesouro. Provavelmente o corretor de imóveis, vamos assim dizer, passou na frente, ele olhou o tesouro e não posso levar, mas deixa ele quietinho aqui. Jogou alguma coisa em cima, deixou lá. E depois entrou em contato. Olha, eu quero comprar esse terreno, esse campo, é X, breve entrarei em contato. Vendeu tudo que tinha, vendeu casa na praia, vendeu a Lamborghini, vendeu a Range Rover, vendeu tudo. Porque ele tinha um foco, ele tinha uma meta, e a meta dele, segundo Jesus, e o reino que Jesus queria implantar no coração daqueles simples homens, ouvindo a parábola. Essa parábola é que ele precisava vender tudo, e ele abriu mão de tudo, não por causa do terreno, não por causa do campo,
mas por causa do tesouro que ele achou ali. Que a nossa vida, e esse tesouro era o reino dos céus, esse tesouro era o reino de Deus. E Jesus fala de reino em uma época tão difícil. César estava no trono, os homens reinavam e brigavam pelo poder, mataram Jesus justamente com medo dele reinar entre eles. E Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo, o reino dos céus, dizendo que o reino não era visível e nem palpável, e ainda assim o mataram. Aquele homem vende tudo na parábola e vai comprar aquele campo, mas ele vai transbordante de alegria, não por causa do campo, mas por causa do tesouro, reino dos céus. Compara comigo agora, reino dos céus, algo impalpável, invisível. O homem, tudo aquilo que ele vendeu era tudo palpável e visível, era algo material. Aqui fala de bens. Ele vendeu coisas materiais, ele abriu mão de coisas palpáveis, visíveis, satisfatórias, em busca de algo invisível, impalpável, mas que ele tinha certeza de que alcançou. O que é que você precisa abrir mão? O que é de palpável e invisível tem tomado lugar no teu coração? O que tem sido o teu tesouro? O que você precisa vender? O que você precisa abrir mão para continuar nos próximos anos nesta igreja local, nessa agência do Senhor, neste lugar, glorificando o nome do Senhor e bendizendo o seu santo nome e confiando que você abriu mão de algo visível, de algo palpável, por algo invisível. Quer ver um exemplo? O que te impede de adorar? O que de tão bom na tua vida te impede de congregar? O que de tão bom está acontecendo na tua vida que está te impedindo de participar dos cultos, da adoração, da comunhão dos santos, de ler a Bíblia, de orar? Tantas coisas boas, às vezes uma promoção na empresa, às vezes um concurso, não é? E é interessante, às vezes vemos: não, olha pastor, eu vou ficar um tempo ausente dos cultos. De vez em quando alguém fala assim para mim, que eu vou estudar muito para a prova, para o concurso, sabe? E eu falo assim: tá bom, quem sou eu, né? O pastor vai dizer para a pessoa: não, você tem que vir no culto. Você não, porque ele vai dizer que o pastor disse para ele não estudar para o concurso para vir para o culto, né? Então eu não digo nada, mas guardo aquilo no meu coração. No final, ficou tanto tempo longe, na maioria das vezes nem passa no concurso. Que triste, na maioria das vezes. E eu fico orando, porque se Jesus voltar e ele estiver deixando de congregar ou de orar porque está estudando, Jesus vai dizer: continue estudando, que a prova é semana que vem. Mas a minha igreja será arrebatada, aqueles que são meus. Você está ocupado estudando. Nós temos todos os dias para estudar, para trabalhar, para nos dedicar, mas temos o dia do Senhor. Temos o dia que devemos nos reunir como igreja e ter isso como um tesouro em nosso coração e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar juntos, vamos bendizer juntos ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, porque o reino dos céus é um tesouro oculto. Nem todos veem, nem todos alcançam, nem todos creem que ele existe. Um dia o irmão, após o culto, falou comigo: pastor, o Senhor diz, às vezes, e nas vezes que o Senhor diz que Jesus está aqui, o Senhor fala com tanta convicção que às vezes eu até procuro para ver se Jesus está aqui mesmo. Eu falei: me admira do irmão não crer que Jesus está aqui, porque Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Meus irmãos, o reino dos céus é de verdade. O dono desse reino, aquele que reina para todo sempre, está na igreja Batista Nova Betel nesta noite. Jesus está aqui porque estamos aqui reunidos em seu nome. Aquele que reina e que reinará com justiça está aqui. Então vamos adorar, vamos bendizer o seu santo nome, vamos glorificar o Senhor, vamos renunciar, vamos abrir mão de tudo por aquele que está aqui nesta noite, está aqui neste lugar, está aqui passeando no meio da sua igreja. Jesus habita em nós, o seu reino já foi plantado em nossos corações. Sim, o desejo, a expectativa do reino, o reino do Senhor já foi instalado em nossos corações.
mas Ele está aqui através do seu Espírito, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, que você guarde essa palavra em seu coração. Agradeço a oportunidade.